acadêmicos, eu quero conversar com vocês agora a respeito das articulações. Nós falamos sobre saliência, sobre depressões articulares, não articulares. Então são aqueles locais entre os ossos que eles articulam entre si, formando aí as articulações. Vocês têm aqui esse pé, né, que vocês veem por esse movimento que esse osso está articulando com esses aqui. Percebe? Que é uma parte lisa, lembra que eu falei? A saliência ou depressão articular é uma superfície lisa, articulando entre si aqui. Bom, essas articulações, elas podem permitir muito movimento, médio movimento ou praticamente nenhum movimento. Então, por conta disso, nós temos aí classificações, nós chamamos de classificação funcional. Então, temos aqui três: a sinartrose, a anfiartrose e a diartrose. Aqui a sinartrose, ela não permite praticamente nenhum movimento. Aqui a anfiartrose permite algum movimento, sim, moderadamente. Nós chamamos que ela é ligeiramente móvel. E a diartrose permite movimentos amplos. Então, essa articulação do joelho, do ombro, do joelho, do quadril, entre fêmur e osso do quadril, são diartroses. Então, nós vamos falar sobre cada uma delas e os tipos que tem. Ainda nós temos classificações estruturais. São classificações conforme a predominância do tecido. Se predomina fibra, então são articulações fibrosas. Se você predomina cartilagem, então é uma articulação cartilaginosa, cartilagínea, ou uma articulação sinovial, é uma articulação que existe cavidade entre os ossos, né? Cavidade com líquido dentro. Então, você imagina que são articulações mais elaboradas. Onde você vai ter uma articulação mais elaborada? Em articulação de ombro, por exemplo, movimento amplo. Precisa ter ali entre esses ossos um saquinho, né? Uma cavidade com líquido dentro para poupar esses ossos de atritos. Então essas são as diartroses. Então nós vamos adentrar um pouco sobre essas articulações no sentido de estruturais, não funcionais. Eu falei lá de sinartrose, anfiartrose, diartrose, é uma classificação funcional. Nós vamos progredir aqui com relação à classificação estrutural, que predomina aí das fibras, né, que é um tecido conjuntivo denso aí, entre esses ossos adjacentes, as cartilagíneas e as sinoviais. Nós vamos detalhar um pouquinho cada uma delas. Ainda sobre essas articulações fibrosas, nós temos o primeiro exemplo, que são as suturas. As suturas são articulações entre os ossos da cabeça. Você tem aqui uma sutura que marca a articulação entre o osso frontal e os parietais. É uma sutura coronal. Uma sutura sagital que marca aqui, a articulação entre os ossos parietais. Percebe que não permite nenhum movimento praticamente. Você vê essas suturas, elas são mais evidentes nessa outra peça. Olha aqui. É uma sutura entre o osso occipital e parietal. Uma sutura occipito-parietal.
essa sutura aqui entre o osso temporal e parietal, temporoparietal, conforme o osso, né? Uma sutura aqui coronal entre frontal e parietais. Percebe que ela tem essa formação, meio que são dentes que não permite o movimento, tá? Da cabeça, as suturas. Nós temos aí as sindesmoses. Essas sindesmoses, eu vou mostrar aqui. Aqui, por exemplo, esse é o osso do pé. Aqui a tíbia e a fíbula. Tíbia, fíbula. E aqui se articulando com o pé. E elas têm uma fibra, eu vou colocar mais evidente aqui. Você percebe que tem uma fibra ligando tíbia com fíbula. Aqui, ó. Uma articulação tibiofibular anterior. É um exemplo de sindesmose. Outro exemplo de sindesmose é aqui entre tíbia e fíbula, mas é essa membrana interóssea. Ela ocorre também entre húmero e ulna, no antebraço. Exemplo também de articulação fibrosa. E ainda existe um tipo de articulação fibrosa no alvéolo dental. O dente se encaixa numa cavidade, né? E essa é uma articulação do tipo gonfose. É uma sindesmose, mas do tipo gonfose. Então, esses são os tipos de articulações fibrosas. Nós vamos continuar com as cartilagíneas. Caros acadêmicos, vamos continuar então a respeito das articulações cartilagíneas. Eu falei lá sobre as fibrosas, que permitem praticamente nenhum movimento, né? Falei ali dando alguns exemplos, né? Que eu falei até da gonfose, que eu não tinha trazido na aula anterior, mas você vê aqui uma mandíbula, que os dentes aqui em alguns espaços, né? As gonfoses, essas cavidades onde o dente fica encaixado, tipo lá de articulação fibrosa. Mas vamos falar sobre as articulações cartilagíneas. Vamos começar pelas sincondroses. As sincondroses eu vou mostrar aqui onde fica. Aqui você tem a parte peitoral, né, o músculo peitoral maior, as costelas torácicas, o osso externo. Eu estou aqui, nosso modelo anatômico, essa parte então. São as costelas, o osso externo aqui. Vamos mostrar nessa outra peça. Melhor aqui visualizar. Você tem o osso externo no meio, as costelas, peitoral maior, peitoral menor, reto do abdômen, reto oblíquo externo, oblíquo interno, ali. Bom, aqui você percebe que tem o osso externo, tem o osso da costela e tem uma parte azulada. Essa parte azulada, ela não é osso, ela é cartilagem, é articulação, né? Aí aqui unindo costela com o osso externo, e ela permite o movimento dessas costelas para cima e para baixo. É uma articulação cartilagínea do tipo aí sincondrose. Bom, o segundo tipo que eu quero falar é o tipo sínfise, que é um disco que separa dois ossos. Vamos lá, dois exemplos. Aqui você tem o quadril, o osso do quadril. Vocês percebem que entre esses ossos do quadril tem um disco no meio, uma cartilagem. Aqui, que é uma sínfise. Outro exemplo de síntese, entre as vértebras, nós temos disco intervertebral.
Até que houve, aqui é um exemplo no modelo anatômico, que entre essas duas vértebras o espaço diminuiu e houve uma protusão da sínfise aqui do disco intervertebral, o que compromete o funcionamento do nervo, causa dor, né, do nervo ciático, dor na parte posterior da coxa, da perna e até o pé, necessitando de cuidados. A cartilagem epifisal é interessante porque é uma cartilagem de crescimento. Enquanto o osso está em crescimento, ele possui internamente uma cartilagem aqui. É uma cartilagem epifisial para o crescimento. Né? Aqui, logicamente na infância, né? Na juventude nós não temos mais essa cartilagem epifisial. Tem aqui também, aqui, essas regiões de crescimento do osso. Essas são as cartilagens e as articulações cartilagíneas. Eu quero falar agora com vocês sobre as articulações sinoviais. Elas são articulações mais ricas em elementos estruturais. Eu já disse que eu falei para vocês, por exemplo, que existe ali um saco, né, dentro delas com líquido dentro, uma sinóvia, né, que é uma cavidade com líquido dentro. Por isso, articulação sinovial. E ela tem alguns tipos, né, de articulações aí que eu quero mostrar para vocês. Então, nós vamos colocar aqui, seguir aqui o nosso roteiro, uma articulação plana. É a articulação entre duas superfícies planas, né? Como nós vamos ver aqui, esse osso do pé, né? Tem um osso do pé aqui, esse é o pé, o osso talos, calcâneo. Aqui você vê um osso navicular, aqui. Esses nomes depois a gente vê, mas tem 3 cuneiformes, tem um cuboide, mas deixa para outra oportunidade. Mas o que eu quero mostrar aqui é uma articulação plana. Observe que esses 2 ossos, eles têm uma superfície plana entre eles, de articulação entre eles. Essa é uma articulação plana do tipo sinovial, entre os ossos do pé. Então, são 2 superfícies planas que se articulam entre si. Dessa forma. No segundo lugar, gínglimo ou dobradiça. Vamos aqui, é uma peça orgânica que do joelho, esse aqui do cotovelo. Húmero, rádio, una. Húmero, rádio e una. Gínglimo ou dobradiça. Veja desse lado melhor. Aqui. Olha a membrana interóssea aqui novamente. Bom, segundo aqui, nós temos em terceiro, trocóidea. Trocóide é uma articulação interessante. Esse aqui é um conjunto de húmero, rádio, una. Temos então que no rádio ele se articula com a una, fazendo movimentos assim. Esse movimento. Você mantém parado o seu húmero e faz esse movimento. Não é isso. É esse movimento. Né? Movimento trocoide. Então, uma articulação trocoidea. Quarto aqui, elipsoidea. É um movimento biaxial. Né? Só que não é um movimento reto. O que seria um movimento reto? Isso aqui. Então seria um movimento assim, dessa forma. Não em ângulo reto. Tá? Imagine um quadrante com ângulos de 90 graus. Né? Você buscaria essa articulação
em ângulos de 45 graus, né? Mais ou menos assim, no sentido oblíquo. Onde seria isso daí? Vamos lá. Aqui pegar uma mão, parte orgânica. Então seria esse aqui, ó. Essa articulação entre a mão e o antebraço. São movimentos assim, não são movimentos retos, são movimentos um pouco oblíquos. Tá? Ao invés de você fazer isso, você faz isso. Tá? São movimentos oblíquos. Então, a articulação elipsoide. Agora você tem uma articulação do tipo celular. Aí sim, você tem um movimento assim ou assim, em ângulo reto, né? Não de 45 graus. Né? Aí vou colocar aqui essas articulações aqui, ó, os dedos, ou dessa forma. Então, do tipo celular. Você faz isso ou isso. É muito parecido com a elipsoide, né? Só que a elipsoide, ao invés de fazer isso e isso, eu vou fazer alguns ângulos diferentes. Tá? Não é um ângulo reto. Bom, e por fim, a articulação esferoidea. A articulação esferoidea, nós vemos aqui, essa é uma esfera e permite movimentos amplos. Esse é o ombro, a escápula, o húmero, e você percebe todo tipo de movimento. Tá? É por isso que é uma articulação esferoide. É uma esfera mesmo. Bom, aqui é a cabeça do húmero. Imagine que a escápula encaixada aqui permite todo tipo de movimento, como numa esfera. Articulação esferoide. Você tem as articulações sinoviais são ricas. Eu quero mostrar isso aqui do joelho, por exemplo. Tem aqui a patela, o joelho, a tíbia e a fíbula, o fêmur, então, nessa posição. Tá? E você tem ali, olha aqui, ó, esses são as partes do fêmur, de articulação entre fêmur e tíbia, né? Que cruzado anterior, por exemplo, você percebe que são articulações bastante ricas. E outro detalhe, nós queremos conversar com vocês sobre a amplitude de movimento. O que limita o movimento entre os ossos? Primeiro é a estrutura óssea, o desenho, né? Então, se você tem duas superfícies planas se articulando entre si, elas não têm muita liberdade para articular. Concorda? Não é diferente de uma superfície arredondada, permite muito mais movimento. Mas não é só a arquitetura, a estrutura do osso. Você tem também a resistência entre os tendões. Então você vê nesse cotovelo que ele tem tendões aqui. E esses tendões também vão limitar o movimento, vão permitir mais ou menos movimento. Tá? Então, os tendões, os ligamentos, a musculatura que está envolvendo essa articulação. As partes moles que estão em contato com esses ossos também podem limitar esse movimento. Há também os hormônios, né? Sabemos que essa articulação no quadril, uma mulher em trabalho de parto, permite mais movimento, maior abertura, né? Por conta do hormônio agindo para aumentar essa abertura para a passagem do feto. Ainda tem o desuso. Então, à medida que você
tem poucos movimentos, você não pratica esporte sedentário, você vai ter essas articulações vão caindo em desuso e vão, digamos que engessando, o movimento será mais limitado. Então esses são os itens que eu quero falar para vocês a respeito das articulações e aquilo que permite maior e menor movimento. Então até a próxima, até lá, grande abraço.